No vídeo de hoje nós vamos fazer um tributo às trilhas sonoras de novelas aqui no Brasil e trazer 5 pontos de por que elas foram tão influentes na cultura brasileira. A gente vai discutir sobre isso depois da vinheta. Fala Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Vocês viram a introdução aí? Então hoje nós vamos prestar um tributo principalmente às trilhas sonoras de telenovelas aqui no Brasil, que lá pelos idos dos anos 80 até o meio dos 90, poderiam dizer assim, faziam um grande sucesso entre a população, né? E aí, pensando um pouco mais e avançando neste tema, resolvi trazer 5 pontos de por que elas foram importantes aí para a cultura ou para o aculturamento das músicas, de trazerem músicas aqui para o Brasil, principalmente tratando-se de novela e trilha sonora internacionais. Ponto número 1, a telenovela estava em alta no Brasil nessa época. Pois é, hoje a gente tem diversos entretenimentos às nossas mãos aí, né? Literalmente, né? Com o celular. A internet fez com que aumentasse o número de opções aí para as pessoas, né? Então, naquela época, cara, a gente tinha um número reduzido de mídia e de opções de entretenimento. Eu tô falando lá dos idos dos anos 80, até o final, até o meio dos anos 90 também vale aqui, né? Afinal, a internet entrou a partir disso. Mas naquela época, cara, as opções eram realmente escassas, né? A gente vivia uma escassez de informação. A gente tinha as opções aí de, além da televisão, rádio, jornal, revista, e parava por aí, talvez um videogame, né? Mas muito no início ainda desse tipo de entretenimento, que hoje a maior parte do entretenimento hoje vem do videogame. Além disso, tinha os filmes também, né? Mas tudo era mais complexo, né? Mais difícil, né, de chegar, né? Então as telenovelas tinham um papel crucial, elas estavam em auge, a televisão estava no auge, principalmente aqui no Brasil, né? E a telenovela, principalmente as trilhas sonoras, faziam a alegria da galera. Antes da gente avançar, quero te convidar a passar na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Se você tem alguns discos parados em casa, herdou alguns deles, ou mesmo está parado, está juntando poeira aí na sua estante, coloca lá na plataforma, te cadastra lá, faz uma loja para ti e cadastra os seus discos e põe-os à venda. Agora, se você quer adquirir algum disco aí, aumentar, enriquecer a sua coleção, não deixe de passar por lá, desconecta.com.br. Já estamos com milhares de discos. Lembrando também que agora desconecta.com.br tem o patrocínio aí das sites WP. Se você quer criar um site aí, um site para sua banda ou mesmo um e-commerce, passa por lá, siteswp.com.br, e faça um orçamento com eles. Ponto número 2, as trilhas sonoras de novela tinham várias bandas por ali, né? E por que isso era importante? Bom, isso é importante justamente porque os discos nunca foram baratos. O acesso à cultura no Brasil nunca foi uma coisa barata, e principalmente os discos. Ao contrário do que alguns acreditam, principalmente pela ideia errônea aí lá do início dos anos 90, onde o disco, o vinil, né, se desvalorizou, lá nos anos 80 os discos não eram tão baratos assim, principalmente olhando aí para o poder econômico que o brasileiro tem, né, e sempre teve, nunca foi tão fácil. Então, por conter uma variedade, uma gama grande de músicas, artistas, era preferido da população este tipo de item, né? Porque você poderia conhecer mais artistas, né? Você tinha um alcance a mais artistas, coisa que um álbum exclusivo normalmente a gente não tem. Ponto número 3, o acesso à música era realmente limitado aqui no país naquela época, né? Nos áureos tempos da televisão, a gente tinha poucas fontes aí de consumo, como eu comentei anteriormente nos pontos anteriores, né? E uma delas era o rádio, né? E o rádio, a gente sempre teve aquele problema porque sempre tinha um locutor falando em cima, né? Então se você queria ter aquela música ali, você até conseguiria ter a música que queria. Porém, né, sempre com uma locução ou uma vinheta da rádio em cima, então isso dava uma desanimada, né, na galera, né? O negócio era ter a música que você queria sem ter essas vinhetas e essas interferências externas que não fosse a música. Por isso que a trilha sonora, né, por a gente ter sermos uma população onde tinha um limite de cultura, né, principalmente de música, era super importante.
Antes da gente avançar para o ponto número 4, quero te convidar a comentar aqui embaixo se faz sentido esses pontos que eu estou levantando aqui. Se não faz, também não tem problema, coloque ali nos comentários, traga o contraponto para a gente continuar discutindo e também adicione mais pontos se você acha que está faltando pontos aqui. Vamos ao ponto número 4, as trilhas sonoras de novelas eram portas de entrada para novas músicas. Assim como as rádios também tinham esse papel importante, as trilhas sonoras de novela também tinham, né? Era o momento de você ter a oportunidade de ter aquele álbum, ou ter aquela música que você queria, ao contrário das rádios, que tinham que esperar eles tocarem. Ali era o momento certo, né? Ter o item era o que garantia você ter aquela música, né? Por se tratar de pontos que eu já levantei anteriormente, né, aqui dentro dessa discussão, né, de ter vários artistas, a trilha sonora, cara, era uma porta de entrada para o conhecimento de novas bandas, novos artistas, justamente porque trazia um mix de artistas, né, então tem esse ponto super interessante e sempre esteve relacionado com as novelas, né, foi através desse tipo de trilha sonora, né, desse tipo de item, que a gente teve mais acesso aí, por exemplo, ao Led Zeppelin com Starway to Heaven na novela Top Model, na trilha internacional da novela Top Model. Não vou me lembrar agora, mas também o Guns N' Roses teve suas músicas divulgadas por aqui através de uma novela. Então diversas outras bandas e artistas a gente acabou conhecendo, né, ou sendo uma porta de entrada para o nosso conhecimento musical através das trilhas sonoras de novelas. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho de subscribe ou inscreva-se aí se teu YouTube está em português e vamos agora ao ponto número 5. Você encontrava as trilhas sonoras de novela em qualquer loja de disco. Isso mesmo, cara, como era hegemônico, né, a televisão e principalmente a divulgação em massa que essas trilhas de novelas recebiam, né, principalmente porque a gente tinha só um canal de divulgação praticamente, a televisão tomava conta. De novo, existia jornais e rádios, mas o que a galera se ligava mesmo era muito na televisão, né? Então a divulgação era em massa, né? A televisão chegava e chega em vários cantos deste país. Por isso, cara, quando saía alguma trilha de novela, principalmente as internacionais, né, que é o que a galera mais do rock curtia, né? Não que as nacionais sejam ruins, mas porque as trilhas sonoras internacionais faziam com que a gente conhecesse bandas de fora aí que a gente não tinha muito acesso. Mas quando esses itens ou quando esses discos eram lançados, eles eram distribuídos por todo o Brasilzão, cara. Então a logística de distribuição desses discos era muito boa, ao contrário do que a gente não tem mais hoje, né? Então esses discos chegavam em todas as lojas e eram facilmente encontrados. Tanto que tem vários desses discos aí que venderam milhões de itens aí, né? Justamente porque era fácil de se encontrar, né? Era uma boa distribuição. E eu até acho meio estranho hoje, se a gente vai buscar um item como esse, principalmente os mais famosos aí, que eles estejam com um preço elevado, né? Visto que foram vendidos muitas trilhas de novelas internacionais aqui no Brasil. Era isso então, Disconnectors. Esses aí foram 5 pontos de por que as trilhas sonoras internacionais de novelas eram referências, né? Eram formas da gente conhecer e tinham tanta importância e tiveram tanta importância aí no desenvolvimento da nossa cultura musical aqui no Brasil. Lembrando aí, se você discorda ou quer acrescentar mais alguns pontos, os comentários estão abertos aí para a gente continuar essa discussão. Será um prazer aí a gente trocar essa ideia na sequência depois do vídeo. Antes de finalizar o vídeo de hoje, quero te convidar a passar na plataforma desconecta.com.br, a plataforma que conecta a comunidade de colecionadores de discos. Também, agora lembrando que a gente está com patrocínio aqui na Desconecta, siteswp.com.br, se você quer fazer um portal aí para você, ou um site da sua banda, ou ainda um e-commerce, acessa lá siteswp.com.br, faça um orçamento com eles. Pois agora, antes de finalizar o vídeo, definitivamente vou deixar um card aí para vocês continuarem maratonando o canal e até o próximo vídeo.